Bem, fechamos os tubos do magnésio, vamos agora partir para os tubos do cálcio, começando com a hipocalcemia. A gente possui duas maneiras de avaliar o cálcio. Pode trabalhar com o cálcio total, que é o cálcio linkado com a albumina e o cálcio livre juntos, vistos sobre o mesmo prisma. Ou você pode trabalhar com o cálcio iônico, que é só o cálcio que tem ação efetivamente ao cálcio livre. É o cálcio que não está ligado com a albumina. Se a gente está trabalhando com o cálcio total, você tem que considerar a albuminemia estar maior ou menor. E é por isso que tem uma correção do cálcio pela albumina. Olha só a equação. Cálcio corrigido é igual a 4 menos a albumina vezes 0,8 mais cálcio total. Bem, se o seu cálcio total der um valor X, você não vai trabalhar com esse valor X. Você vai plotar esse valor X dentro dessa equação para poder saber qual é o cálcio corrigido. E esse cálcio corrigido seria o cálcio mais acurado, o mais correto de você trabalhar. Tanto o cálcio total quanto o cálcio iônico podem vir em miligrama por decilitro ou milimol por litro. Então, vocês têm que estar atentos para isso. No cálcio total, a maneira mais habitual seria vocês trabalharem com miligrama por decilitro. Os laboratórios, quando falam de cálcio total, geralmente usam miligramas por decilitro. Quando a gente trabalha com cálcio iônico, já é o oposto. Geralmente já trabalha com milimol por litro. É só uma curiosidade. Mas aí é só vocês estarem atentos à unidade, tá? Não tem nenhum problema. Aqui nesse vídeo, vocês podem ver as consequências de uma hipocalcemia grave. Vocês já devem ter ouvido falar do sinal de Trousseau, né? Que é a mão do parteiro, quando você faz um espasmo carpal por conta de uma hipocalemia grave, quando você infla o manguito, tem toda uma técnica correta. Isso é raro de vocês verem. Mais raro ainda é vocês verem o sinal de Chvostek, quando você percute o ângulo da mandíbula e isso causa um espasmo da musculatura facial. Bem, como isso é uma coisa rara, mas quando aparece correlata com a hipocalcemia muito grave, a gente trouxe um vídeo de um paciente meu para vocês. Olha só o vídeo que interessante. Então a gente viu, tanto para o cálcio total quanto para o cálcio iônico, essa faixa de normalidade. Qualquer coisa abaixo disso vai ser uma hipocalcemia. Mas não vai ser toda a hipocalcemia que a gente vai repor. A gente vai repor quando tiver sintomático, os sintomas de hipocalcemia, sintomas neurológicos, alterações no eletro, alterações na função da musculatura, exemplo, contratura, espasmo que a gente viu, ou quando tiver um intervalo QT, que vai ser o aumento do QT, que vai ser a alteração mais tradicional no eletro e que tem risco, né? Bem, frente a essas situações é que a reposição vai ser feita. Então vamos lá. A gente vai fazer o ataque nessa dose que está no slide, e a gente já comentou sobre isso algumas vezes. Você vê que o gluconato de cálcio, a maneira de ser feita é basicamente a mesma, e que o efeito do gluconato de cálcio aqui, ele vai durar de 2 a 3 horas. Lembra que na hipercalemia, o efeito durava 30 a 60 minutos? Aqui dura um pouquinho mais. Bem, feito isso, você vai redosar esse cálcio e vai acompanhar ele. Se daí depois de 4 horinhas, precisa repor de novo ou não. Se continuar baixo, esse efeito não perdurar, aí você tenta avaliar uma infusão contínua. Habitualmente não é necessário, quero frisar isso para vocês, tá? Não é necessário. A gente só vai usar a infusão contínua geralmente quando o paciente tem uma paratiroidectomia ou acidental ou uma programação por algum motivo, e aí você tem que repor, né? Porque esse paciente ele tem um nível sérico de cálcio muito baixo. Se não ficar repondo isso em bomba infusora, nessa dose que está aqui, você acaba gerando uma hipocalcemia intensa, né? Por falta da paratireoide. Bem, então isso aqui vai ser a exceção da exceção da exceção, e geralmente quem prescreve isso é o médico endocrinologista, porque tem a ver com algum problema na excisão da paratireoide, intencional ou não. Se o paciente não tiver nenhum sintoma, se não tiver nenhuma alteração do eletro, é uma hipocalcemia leve. E a gente vai tratar com isso de uma outra maneira, uma maneira via oral, conforme a gente já viu até agora. Bem, qual é a ideia? A gente repor 1.500 a 2.000 miligramas de cálcio elementar. Bem, a reposição, portanto, vai ser de 500 miligramas, 3 a 4 vezes por dia, tá certo? 1.500 a 2.000, bacana. Então, pessoal, vamos para o exemplo. O carbonato de cálcio, ele tem 40% de cálcio. Isso tem uma tabelinha que vocês vão ver. A gente deu para vocês o mais comum, que tanto o hospital particular quanto o hospital público vão ter, o carbonato de cálcio. Então, não precisa decorar essa tabelinha que tem do gluconato, do carbonato, porque o carbonato de cálcio
ele tem oral. O gluconato não tem. Então faz mais sentido decorar o que todos os hospitais têm e esquece a tabelinha. Show? Bem, se ele tem 40% de cálcio e ele tem várias formulações de comprimido, tem de 400 miligramas total, tem de 1 grama, tem de 600, tem de 1.250. Bem, o importante é, se aquele comprimido, como aqui no exemplo, tem 1.250 ou se ele tem 600 miligramas, eu tenho que tirar 40% disso, porque é esse 40% que vai ser o cálcio elementar. Então, para um comprimido de 1.250 miligramas, 40%, eu vou ter 500 miligramas de cálcio elementar. Então, eu vou dar esse comprimido 3 a 4 vezes por dia para poder repor 1.500 a 2.000. Eu nem vou entrar aqui na reposição de vitamina D, porque é aula de eletrólitos, tá bom? Não estou falando de tratamento de osteoporose, de hipovitaminose D, nada disso. É reposição de eletrólitos pura e simples, que é o que agudamente no plantão vai ser importante para você, ou num plantão de um paciente já mais subagudo, você vai precisar repor. A reposição de vitamina D é muito mais uma questão ambulatorial, uma questão de manejo de médio e longo prazo. Pessoal, fechamos hipocalcemia, vamos agora para hipercalcemia. A gente vai ter a hipercalcemia muito mais do que a hipo, que não tem uma distinção numérica para leve, moderada e grave, né? Ela tem uma distinção de sintomas e alteração do eletro. Na hipercalcemia, isso é o oposto. A gente tem leve maior do que 10 a 12 miligramas, moderado maior do que 12 a 14 miligramas e o grave maior do que 14 miligramas. E em milimol, também uma escadinha de qual seria a equivalência disso, seja para total e cálcio iônico. Bem, então o que vai ser importante para a gente tratar agudamente num plantão e ficar mais atento com isso? É o cálcio total maior do que 14 e o cálcio iônico maior do que 2,5, como valores absolutos, porque isso já vai ter um risco de ter sintoma muito grande, ou se o paciente já tiver sintoma com qualquer valor. Bem, nesses pacientes, pessoal, a gente vai dividir esse tratamento em 2 etapas. Numa primeira etapa, e geralmente suficiente para a gente tratar essa hipercalcemia, é você manter uma hidratação vigorosa, 200 a 300 ml hora, tá? Se esse paciente, obviamente, não tiver nenhum tipo de restrição a volume, e você ajusta essas 200 a 300 ml para garantir que ele tem um débito urinário de 150 a 100 ml hora. Então, comecei 200 ml, esse cara está com débito de 80 ml hora, eu aumento a infusão para 250, para 300, até ele conseguir urinar 150 ml hora. Conseguiu? Eu estabilizo. Bem, o que está entrando, está saindo. Então, bacana. Esse paciente vai naturalmente acumular um pouquinho, mas ele vai permanecer no limite ali euvolêmico. Tranquilo. Se por um acaso for um paciente com restrição hídrica, você vai ter que ser, obviamente, sair do protocolo, fazer uma coisa com mais juízo clínico, infundir um pouquinho menos de volume e entender que essa calcemia ela vai cair um pouquinho mais devagar e que você vai ter que pesar um pouquinho mais a mão no diurético desse paciente. Lembrar que o diurético só vai entrar se hipervolemia, porque você causou infundindo esse volume nessa quantidade, ou porque você já sabe que já está hipervolêmico e que você vai fazer o primeiro passo, portanto, com mais cautela, garantindo que saia mais volume. Então, um paciente com ICC, você vai ter que hidratar um pouquinho menos e garantir que ele lave um pouquinho mais com Lasix, tá? Então, isso é importante. Bem, se isso não der certo, ou se o paciente, você tiver muita restrição a fazer volume, vai acelerar um pouquinho mais no Lasix, até deixando de fazer o volume, se não der certo, porque você não fez o protocolo, né? Fez uma coisa mais meia boca, ou num paciente normal, que você fez o protocolo e não deu certo, aí você parte para um segundo passo, que é o controle hormonal desse cálcio. Em países europeus ou na América, né, Estados Unidos, a gente tem com muita disponibilidade a calcitonina, que não é que seja indisponível no Brasil, mas ela é mais difícil de encontrar. E por ser mais difícil, a gente acaba tendo menos mão, vocês sabem disso. Então, com uma opção pouco presente no nosso dia a dia, tem a calcitonina nessa dose que está aí para vocês. Eu vou destrinchar um pouquinho mais para vocês o que a gente tem aqui, que seria o ácido zoledrônico e o pamidronato. Bem, a gente só tem que avaliar, pessoal, que esses dois remédios, tanto o zoledrônico quanto o pamidronato, são em dose única. E ele começa a fazer efeito em alguns dias. Como os efeitos começam a ocorrer em alguns dias, aí não tem como precisar, né? Às vezes demora 24 horas, às vezes demora 2 para 3 dias, você só vai saber o efeito pleno dessa dose única para 5 a 7 dias. É quando você vai olhar e vai ver o efeito dessa medicação. E aí você vai ponderar o risco-benefício
de fazer uma dose extra ou não. Lembrar que esses remédios, quanto mais doses você fizer, você tem mais risco de ter uma lesão óssea, de ter uma dinamia óssea, de ter complicações ósseas, de necrose, enfim, por conta da ação dos parefeitos dessa droga, tá? Então fiquem atentos com isso. Se for uma hipocalcemia, que você tem outras maneiras de tratar, exemplo, tratando a causa base, eventualmente tirando o tumor, tratando aquela doença que está tendo aquele estímulo para hipercalcemia, vale a pena para você, às vezes, ponderar isso. Ah, não, é um paciente que não tem indicação de cirurgia, não tem indicação de nada viável para corrigir isso. Aí você vai pesar, olha, hidratação não deu certo, Lasix não deu certo, não tem possibilidade, eu vou sair um pouquinho do livro, vou tentar fazer uma dose extra porque eu não tenho mais o que fazer. Aí é muito mais fora da literatura e muito mais caso a caso, juízo clínico, do que propriamente uma indicação formal. Só atentar, pessoal, que os bifosfonados, né, o zoledrônico e o pamidronato, eles têm uma contraindicação relativa de serem feitos com clearance abaixo de 30, tá? Por que relativa? Pelo mesmo motivo. Se você não tiver o que fazer, você tenta, mas você tem que estar ciente de que aumenta muito a chance de complicação, a chance de parefeito. Então, em teoria, pelo livro, não deveria ser feito.